Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais um momento, podendo aprender com as escrituras de nosso Deus. Amém? Estaremos lendo hoje Hebreus de número 8, e olha que a palavra nos ensina. O mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote, ele é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Agora esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Aqui a gente vê, que o escritor de Hebreus, ele está enfatizando sobre o ministério sacerdotal de Cristo. A gente vem falando aí dia após dia a respeito do sacerdócio de Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote eterno, perfeito, Cristo pertence ao reino celestial. Então ele está ministrando o quê? Sobre a respeito das coisas do céu, e não no tabernáculo de Moisés, que é físico. Amém? Então o seu sacrifício foi algo eterno, foi algo muito maior, que não foi oferecido como dons segundo a lei que a gente está lendo, que é sobre as leis de Moisés. Amém? Pois ele é o mediador de um novo concerto. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, agora ele é mediador através desse novo concerto do homem para com Deus, a respeito dessa comunhão, dessa aproximação através da mediação de Cristo com Deus. Então esses tópicos aqui, eles são desenvolvidos em todas as cartas de Hebreus, a respeito do sumo sacerdote Jesus Cristo, essa nova aliança que foi feita para a humanidade. Amém? Então o tema mais importante dessa parte de Hebreus que nós estamos lendo é a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, que é mencionado antes, como a gente já leu, sobre o desenvolvimento a respeito do sumo sacerdote. Então, o santuário aqui, ele está se referindo à realidade celestial, que é representada na terra do Santo dos Santos. Amém? Esta realidade é a presença de Deus. Nosso sumo sacerdote serve lá e é para lá que nos levará. É muito profundo, meus amados. Agora, o tabernáculo não é mais físico, como era no passado com Moisés, Como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele tempo de Moisés, estava a respeito do tabernáculo. Agora, nessa nova aliança que Cristo fez com o teu próprio corpo, se entregando como sacrifício vivo e santo ao nosso favor, agora, meus amados, nós estamos nessa aliança. E essa aliança, meus amados, nos dá a permissão, a condição, não por merecimento, mas pela graça de nós poder
pela santidade, pela oração, pelo clamor, pelas súplicas, nós estarmos no Santo dos Santos, amém? Na presença do Deus Altíssimo. Digo assim a respeito do mundo, da terra, físico. Todo esse processo está para ser passado e nós seremos levados até o nosso Senhor Salvador. É isso que ele está dizendo, amém? Segundo a lei. Então, somente, aqui ele está falando que tão somente os da tribo de Levi podiam servir como sacerdotes. Cristo, o homem, ele não era levita, mas ele era da tribo de Judá. A gente leu em Hebreus 7, né? A gente estava falando ontem sobre isso, né? Não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Por isso que a gente até tem louvores, fala leão da tribo de Judá. Amém? O sacerdócio levítico, ele servia de exemplo do futuro sacerdócio celestial, o mesmo em relação ao tabernáculo. Lembra? A Moisés foi apresentado um modelo, uma amostra do verdadeiro tabernáculo. Ele criou aqui no físico, mas aquilo era temporário, porque o Filho de Deus estava por vir ainda. Ele viria agora para trazer uma nova aliança, né? O tabernáculo eterno, aquilo que está nos céus. Amém? Êxodo 25:40 a gente lê sobre isso, né? Ele fala assim, olha, tenham cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. A respeito do quê? Né? O próprio Deus mostrou para Moisés, né, o modelo do tabernáculo que está nos céus, para que ele construísse aqui na terra, mas aquilo seria temporário porque Jesus viria, amém? Jesus veio. Então, meus amados, é muito profundo quando a gente começa a entender isso, né? Cristo não apenas serve em um santuário melhor, mas também ele exerce um ministério muito mais excelente e ele é mediador de um melhor concerto, tendo por base o quê? As melhores promessas. As promessas são maravilhosas, são tão profundas que quando a gente começa, né, a entender, se aprofundar nelas, a gente fica maravilhado. Amém? Então, aquela primeira aliança, né, primeiro tabernáculo, refere-se ao quê? Ao primeiro concerto, que foi feito por meio de Moisés, né, que a gente leu lá em Êxodo, também 19:5. Que fala, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Isso você encontra em Êxodo 19:5. Então a citação de tudo isso que nós estamos lendo é tudo cumprimento, meus irmãos, dessa nova aliança, que está lá na citação de Jeremias 31, a partir do 31 ao 34, que fala assim, olha, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar lá da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, e eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no coração, no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo e nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui começa, meus amados, a promessa de uma nova aliança. Jeremias já estava anunciando isso, né? Há muito tempo, antes de Jesus vir e cumprir essa promessa. Essa nova aliança, meus irmãos, que o Senhor vai perdoar todos os pecados. Amém? Colocar no mar do esquecimento. Esse é o novo concerto, né? É o mesmo, porém é melhor. Amém? Porque o modelo foi já tirado do céu, já foi mostrado, né, ali no monte para Moisés, o modelo do original, o modelo do profundo que é celestial, e foi concretizado em terra. Porém, iria vir o Messias, Jesus, o Yeshua, para cumprir essa promessa, e ele cumpriu a promessa que nós lemos aqui em Jeremias. Então esse é o novo concerto, é muito melhor, né? Esse é o pacto que foi feito, né, com os antigos lá em Israel e Judá. Mas é a igreja que desfruta destas bênçãos espirituais desse concerto. O concerto abraâmico também, que foi feito lá com Abraão e seus descendentes, a gente lê lá em Gênesis 17:7, a gente vê mais uma promessa maravilhosa e profunda, que é para nós,
nós desfrutamos disso também, né? Ele fala assim, olha, eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então são promessas poderosas que Deus sempre está enfatizando que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celestial, né? Nós todos herdaríamos a terra também. Né? Então a gente vê, né, que continua com muitas promessas espirituais. Gênesis 12, 3 também tem mais uma promessa muito profunda, que é linda a gente ler, meus amados, para a gente, sabe, se animar no Senhor. Olha que Gênesis 12, 3, a palavra de Deus fala para nós também: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nós estamos inclusos nesse povo, meus amados, nós estamos seguindo essa linha, essa cronologia do Senhor, amém? É muito profundo tudo isso, né? Do quais a igreja toda é participante disso. Em Romanos, Paulo também diz sobre isso. Se você quiser ler, eu não vou abrir muito para não ficar extenso. Romanos 11, a partir do 11, Paulo também fala sobre isso. Ele lá em Gálatas 3, a partir do 13, também fala sobre isso, tá bom? Então o novo concerto aqui é de fato o cumprimento da redenção espiritual que foi prometida nos pactos de Deus com Abraão e com Davi também. Amém? É muito profundo tudo isso que a gente está lendo, e para a gente ter o discernimento como o Senhor é maravilhoso, o amor de Cristo por todos nós. Mateus 26, a partir do 26, ele fala assim, olha, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, olhe, tomem e comam, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Aqui está, meus amados. Olha o cumprimento, olha o que Jesus está nos ordenando. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, quer dizer, daquele momento em diante, não beberei deste fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aqui está a promessa profunda, meus amados, de tudo que nós estamos lendo. Essa nova aliança de Cristo. Aqui ele está fazendo a ceia, ele está ceando com os discípulos. Ele está dizendo, olha, comam e bebam. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Da nova aliança que eu fiz com vocês, que é derramada em favor de muitos. Não está falando que é a favor de todos, de muitos, de todos esses que entram na aliança, tá bom? Para o quê? Para o perdão de todos os nossos pecados. Para que nós possamos ter condições, através dessa aliança, da obediência, de uma vida de fidelidade com Deus, possamos, naquele grande dia, beber o vinho novo com Jesus Cristo no reino de Deus Pai. Amém? Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Isso aqui é uma alegria tão profunda que eu e você temos que ficar de pé e falar, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa maravilha. Amém? Lucas 22, 20... ele fala também a respeito disso, fala assim, olha, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Glórias a Deus por isso, meus amados. Olha o que Cristo fez por mim, por você. Amém? Então, para finalizar essa palavra profunda, existem 4 pontos ali bem característicos do novo concerto, né? De Deus com o homem. Primeiro, a lei de Deus, né? Além de ser escrita na mente e no coração de todos os cristãos, que vai em contraste com a lei de Moisés, que era escrito em tábuas de pedra para seguirem, agora não, agora está na minha mente, está no meu coração. Assim também, as leis do Senhor estão na sua mente e no seu coração. E as leis do Senhor, meus amados, era para ser cumpridas, é para ser aplicadas. Então tudo que você está aprendendo, tudo que eu estou aprendendo com a palavra, com as escrituras de nosso Deus, nós temos que vivê-las, amém? Vivê-las para agradarmos a Deus e para termos essas promessas em nosso coração. Segundo, os cristãos, eles têm que ter um relacionamento com Deus, em cumprimento a esta promessa, também que foi dado lá em Levítico 26, 12. Olha que diz lá, andarei entre vocês e sereis o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então, meus amados, Deus o tempo todo quis ter intimidade com a humanidade. Por muitas e muitas vezes o Senhor, né, tentou ali restabelecer uma comunhão com o povo, e o povo sempre fugia de Deus, sempre. Agora, meus amados, através de Jesus, essa aliança agora é eterno isso. 2 Coríntios 6,16, Paulo fala assim, olha, de
Que acordo há entre o templo de Deus e aos ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então, meus amados, só existe um mediador, né, de Deus para com os homens, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o perfeito, o eterno, o excelente, o Deus maravilhoso, o príncipe da paz, o eterno, nosso Deus. Amém, meus amados? Então, Deus, ele não há acordo, não há divisões, não há assim, compartilhamento com qualquer tipo de ídolo, não existe, né? Paulo fala claramente que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, porque nós, meus amados, somos o santuário do Deus vivo. Quer dizer, nós entramos nessa aliança de Cristo, agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, somos o templo de Deus, e ele habita entre nós, em nós. Amém? Louvado e exaltado seja o Senhor por tudo isso. Então, isso tudo que nós estamos lendo. Terceiro tópico, todos conhecem a Deus. Os fariseus e os escribas ali, eles não precisariam mais ensinar a complexidade da lei ao povo. Agora, meus irmãos, está dentro de nós. Agora não vivemos mais pela lei, né? Essa lei que estava nas tábuas, essas leis que os judeus ainda vivem, muitos deles, aqueles que não foram convertidos ainda. Mas, meus irmãos, está dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. Quarto, Deus perdoaria os pecados dos remidos e de seus pecados e não se lembraria mais. Então, o contínuo sacrifício de animais ali para a expiação dos pecados cessaria, não existe mais, meus irmãos. Não tem mais agora sacrificar animais para encobertar os seus pecados, porque agora Jesus morreu por mim, por você, para nos perdoar. Amém? Miqueias 7, a partir do 18, diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia e tornará a ter compaixão de nós. Pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele não se lembrará mais do meu e do teu pecado, mas temos que viver uma vida justa, uma vida de santidade, uma vida que nós sejamos íntegros com Deus. Amém? Então, meus amados, para finalizar isso aqui, a presença de um novo e melhor concerto demonstra não só que o primeiro concerto não era mais suficiente, mas também que foi tornado velho e perto de acabar. Na época em que o autor de Hebreus escreveu essas palavras, é possível que as leis cerimoniais ainda fossem observadas lá no templo em Jerusalém, né? 70 anos depois de Cristo. No entanto, o general romano Tito destruiria o templo e cumprindo essas palavras. Então hoje, meus amados, a palavra de Deus, as leis de Deus está em mim e está em você. Amém? Para o cumprimento de todas elas, para que essas promessas, um pouquinho das promessas, mas as mais profundas que eu e você lemos, possa estar no nosso coração, possa nos trazer ânimo, possa nos trazer força, porque o maior, o melhor ainda está por vir, ainda está para ser revelado. O melhor momento de nossas vidas, meus amados, por mais que vai ter tempos bons sim na terra, para mim, para você, eu creio nisso, mas o melhor ainda está por vir, que é aquele que é eterno. Aquilo que a gente leu, que o Senhor vai revelar para todos nós, vai nos levar para si, e ali nós cearemos com Ele, tomaremos do novo vinho, nessa nova aliança, e nós seremos juntamente com Cristo para todo sempre, na alegria eterna de Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique com Jesus em nome do Pai, do Espírito de Deus, para todo sempre. Amém.